O maior ataque de drones e mísseis contra a Rússia ocorreu hoje, 7 de maio. Os russos agora reclamam do ataque de drones a Moscou. Notícias online relataram explosões e restrições em aeroportos. Hoje, Moscou ficou paralisada, com grande parte do espaço aéreo russo completamente fechado. Posteriormente, confirmou-se que aeródromos e empresas de defesa em território russo foram realmente atingidos. Estamos falando especificamente da base aérea de Kubinka, na região de Moscou, onde estão baseados o Su-27 e o MiG-29, que deveriam participar do desfile de 9 de maio. Por outro lado, agora o Washington Post escreve que no dia 9 de maio a Ucrânia pode atacar algumas regiões da Rússia e de forma massiva, mas não Moscou. Em resposta a isso, no Kremlin já ameaçam dizendo que Putin planeja um ataque com Oreshnik contra a Ucrânia, mais provavelmente especificamente contra Kiev. Propagandistas do Kremlin já estão escrevendo que seria melhor para a Ucrânia não atacar a Rússia. Sou Alexei Peixe. Hoje, 7 de maio, discutiremos com vocês o ataque mais massivo contra a Rússia. Então, já a partir de terça-feira, 6 de maio, foi registrado que drones estavam circulando pelo território da Federação Russa e parte deles chegou até Moscou. E o Ministério da Defesa russo declarou que, após as 19 horas em ponto, sua defesa antiaérea destruiu e interceptou drones sobre os territórios das regiões de Briansk, Kursk, Oriol, Kaluga e Ryazan. 56 drones ucranianos do tipo avião e mais um drone foi abatido sobre a Crimeia ocupada. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, relatou que mais 8 drones foram abatidos durante a noite, no caminho para a capital russa. Moradores das regiões de Tula, Yaroslavl, Tver, Vladimir e Moscou reclamam de interrupções no serviço de telefonia móvel. De fato, a conexão foi desligada e foi relatado que este é o maior ataque de drones já realizado contra a Rússia. Já no dia seguinte, ou seja, hoje 7 de maio, ficou conhecido que 2 aeródromos e uma série de empresas de defesa foram atingidos no território da Rússia. Andrei Kovalenko, chefe do Centro de Combate à Desinformação do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia, informou o fato. A seguir, aqui está a citação. Na Rússia, empresas do complexo industrial militar foram atacadas, enquanto Moscou atingiu novamente a infraestrutura civil das nossas cidades, vitimando pessoas. Assim, segundo Kovalenko, em Saransk foi atingida uma fábrica de sistemas de fibra óptica, que é um elemento-chave da indústria de defesa russa no campo das comunicações militares modernas. Ela se especializa na produção de cabos de fibra óptica e sistemas de comunicação para o exército russo, em particular para drones baseados em fibra óptica. Além disso, em Tula foi atacado o escritório de projetos de instrumentação. Este é um dos líderes da indústria de defesa russa. A empresa se especializa no desenvolvimento de sistemas modernos de armamentos, incluindo complexos antitanque, armas de fogo e módulos de combate. Seus produtos são muito usados na guerra contra a Ucrânia. Sob ataque também esteve o Splav, principal desenvolvedor de sistemas de lançamento múltiplo de foguetes na Rússia. Foi exatamente aqui que foram criados os Grad, Uragan e Smerch, que são amplamente utilizados contra cidades ucranianas e na linha de frente. Também é observado que a empresa tem uma ligação estreita com o conglomerado Rostec e continua sendo um dos principais fabricantes de armas para o exército russo. 2 aeródromos na Rússia também foram atingidos, o de Chaikovka, na região de Kaluga, base do Tu-20 e 2M3, e local de armazenamento de mísseis, incluindo o Kh-20 e 2. A base aérea de Kubinka, na região de Moscou, onde estão baseados o Tu-27 e o MiG-29, também foi atingida. Mais tarde surgiu a informação de que a fábrica de sistemas de fibra óptica em Saransk foi gravemente danificada após o ataque. Como disse Kovalenko, citação, a fibra óptica é uma das vantagens do inimigo na linha de frente graças aos drones com fibra óptica. Essa fábrica fornece toda a fibra óptica para o exército russo. Agora está em questão a possibilidade de interromper o funcionamento dele. É evidente que às vésperas do 9 de maio a Ucrânia intensificará seus ataques em território russo. Mas como escreve hoje o Washington Post, citando uma fonte do Ministério da Defesa da Ucrânia, apesar dos receios, os ucranianos consideram improvável um ataque ao desfile de 9 de maio em Moscou. Observa-se que na Rússia aumentam as especulações de que a Ucrânia pode aproveitar essa oportunidade para colocar o Kremlin em uma situação embaraçosa diante de seus aliados. No entanto, um alto representante das forças de defesa da Ucrânia declarou à publicação que a tentativa é improvável devido às baixas chances de sucesso. A seguir, uma citação. Todos os sistemas de defesa antiaérea da Rússia foram transferidos para proteger Moscou. Mesmo que haja uma tentativa, ela não será bem sucedida.
Talvez a Ucrânia ataque outras regiões, mas não Moscou. Outro representante do Ministério da Defesa acrescentou que um ataque a um evento na Praça Vermelha, que deve ser visitado por autoridades da China, Índia e até da Europa, pode provocar uma resposta da Rússia e irritar Washington. Ele chamou a sugestão de que a Ucrânia está planejando um ataque de exagerada. No geral, os ataques ucranianos a Moscou nos últimos 2 dias levaram ao fechamento de aeroportos em Moscou e em outras regiões. 4 aeroportos de Moscou, Domodedovo, Sheremetyevo, Vnukovo e Zhukovsky suspenderam temporariamente e totalmente suas operações na terça-feira devido aos ataques noturnos de drones. Bem, de modo geral, a Ucrânia começou a realizar ataques regulares contra a Rússia com o uso de drones na primavera de 2023. Lembro que naquela época, 2 drones chegaram aos arredores do Kremlin, mas foram abatidos. Desde então, Kiev tem mirado principalmente em depósitos de petróleo russos e instalações militares fora de Moscou. Às vezes, os alvos são objetos em Moscou, porém sem muito efeito. E Sobyanin, novamente, hoje declarou que 19 drones foram abatidos ao se aproximarem de Moscou na manhã do dia 7 de maio. Segundo ele, eles não causaram vítimas nem danos graves. Os destroços do drone abatido pela defesa aérea de Moscou caíram sobre um prédio residencial perto da estação de metrô Kashirskaya, a cerca de 11 quilômetros do Kremlin. Ou seja, mesmo levando em conta que, como disseram, 290 sistemas de defesa aérea foram reunidos em torno de Moscou, ainda assim, a apenas 11 quilômetros do Kremlin, o drone foi abatido. Ou seja, ele passou por vários escalões dessa defesa. Agora o Kremlin está lançando ameaças. No Kremlin acreditam que a Ucrânia não aceitará o cessar-fogo de 3 dias, anunciado pelo ditador russo Vladimir Putin para realizar com segurança o desfile militar de 9 de maio. Em relação a isso, o chefe da Federação Russa encarregou o Ministério da Defesa russo de definir alvos na Ucrânia para um ataque com o míssil balístico Oreshnik. Segundo a mídia propagandista russa, as autoridades da Federação Russa estão insatisfeitas com o fato de que drones ucranianos continuam atacando Moscou e várias outras regiões russas. Diante disso, Putin pondera uma resposta decisiva. O ditador ordenou ao Ministério da Defesa da Rússia que determinasse um alvo na Ucrânia para um ataque com mísseis balísticos de médio alcance. Segundo informações preliminares, foi escolhida justamente Kiev como alvo. Bem, e como escrevem os meios de comunicação propagandistas russos, parece que não haverá trégua. Por outro lado, é interessante que até mesmo os chamados correspondentes de guerra de Moscou escrevem que, segundo as informações deles, com quem eles conversaram. Dos militares russos, ninguém recebeu nenhuma ordem sobre qualquer tipo de trégua, de 8 a 10 de maio. O Kremlin fala sobre tréguas, afirmando que Kiev também deveria aceitar, mas na realidade isso não ocorreu. É evidente que agora o Kremlin vai ameaçar ao extremo, quase com um ataque nuclear contra Kiev, para evitar constrangimento no desfile de 9 de maio? E se algo alcançar Moscou durante o desfile, mesmo que abatido pela defesa aérea? Imagine as explosões ecoando durante a celebração. Portanto, amigos, deixo aqui reticências. Compartilhe sua opinião sobre essa situação nos comentários abaixo, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. É isso, cuidem-se todos, tchau.